aqui, ó. Sim, deixa eu só apresentar o doutor Marcelo Gondim, né? Trabalha no nosso serviço de infertilidade, que infelizmente ainda é pequeno, mas não por falta de vontade, mas pelas condições. Mas eu tenho certeza que ele vai dar uma aula excelente, que é propedêutica do casal infértil, né? O que é que nós devemos fazer, investigar. Então, com a palavra, doutor Marcelo. Bom, pessoal, boa noite. Eu vou desativar o microfone de vocês. Eu estou como é que chama? Como anfitrião dessa reunião. E eu vou desligar o microfone de vocês para que não haja interferência. Mas eu gostaria de agradecer ao convite, né, de todos que fazem a maternidade escola, de todo o corpo docente, pelo convite e a lembrança do nosso nome. Então, a gente vai falar um pouco da propedêutica do casal infértil hoje. Então, vamos lá. Então, quando é que a gente deve iniciar essa investigação do casal infértil? Então, primeiro de tudo, a gente tem que determinar o que é infertilidade. Então, a infertilidade ela vai ser diagnosticada quando você tem, após um ano, um casal que tem atividades sexuais regulares a cada 2 a 3 dias, sem usar qualquer método contraceptivo, que não consegue engravidar. Existem variações. Que variações são essas? Dessa definição. Então, você tem o que a gente chama, que deveria ser chamado mais de subfertilidade, mas a gente acaba considerando como infertilidade. Então, no casal no qual a mulher tem mais do que 35 anos, ou ela já sabidamente é portadora de anovulação crônica, ou endometriose grau 3 ou 4, ou já sabe que tem alterações tubárias ou uterinas, ou ainda um fator masculino de uma intensidade mais importante, ou seja, uma alteração espermática mais importante, a gente não deve esperar aquele tempo de um ano. Então, na verdade, se a paciente já sabe, já apresenta alterações compatíveis com um quadro de infertilidade, você já pode fazer uma investigação complementar imediata. Ou seja, se o parceiro já sabe que tem uma alteração espermática importante, você já pode complementar a propedêutica do casal infértil com a companheira, que a gente sempre deve, mesmo que a gente já tenha uma causa identificada, a gente precisa checar o casal como um todo. Lembrando que, qual que é o tempo, geralmente, que um casal leva para engravidar? Então, veja que esse tempo de um ano é quando a gente vai atingir aqui em torno de 85% de chance de uma gravidez, né? Se você esperar mais um ano, o aumento não é tão importante. Você teria um aumento mais de 8%. Em média, você teria uma prevalência, uma chance de gravidez mensal em torno de 15% em casais jovens, no qual a mulher tem menos do que 35 anos e que não tem qualquer outra alteração. É por isso que a gente deve esperar aquele um ano. E qual que é a avaliação que a gente deve realizar quando você tem um diagnóstico de infertilidade conjugal? A gente tem que lembrar, para que eu consiga fazer essa investigação, a gente tem que lembrar da etiologia da infertilidade. Então, hoje está tudo muito mais ou menos equilibrado. Um terço das causas são causas femininas, um terço são causas masculinas e um terço são causas associadas, ou seja, você vai encontrar alteração tanto no homem quanto na mulher. Avaliação masculina. O que a gente precisa entender de avaliação masculina? Então, a gente tem que entender que várias entidades podem levar essa alteração espermática, levando a um quadro de infertilidade masculina. Você pode ter desde alterações na qual você não consegue identificar o fator etiológico, são consideradas as causas idiopáticas, você pode ter varicocele, você pode ter os quadros infecciosos, as infecções virais, né? A gente está vivendo uma pandemia e já saíram alguns trabalhos mostrando que pode ter realmente alguma repercussão seminal. Pode ser alteração endócrina, iatrogênica, neoplásica, enfim, uma série de fatores que a gente tem que estar atento para conseguir fechar o fator etiológico para aquela alteração espermática. Então, o que é importante a gente ver quando você está diante de uma alteração espermática, ou seja, você está diante de um fator masculino que explique aquele quadro de infertilidade. Então, você tem que sempre estar atento à idade,
a gente sabe que a espermatogênese vai se manter mais ou menos constante até mais ou menos os 50 anos de idade e depois começa a ter uma leve queda. Outros fatores como obesidade, hábitos como tabagismo, enfim, você pode ter repercussões na característica desse espermograma, tá certo? E nos parâmetros do espermograma, como motilidade, morfologia, concentração, enfim, em todos os parâmetros do espermograma. Tá? Então, aqui é uma anamnese aqui básica do que você tem que aventar quando você está diante desse quadro de fator masculino que justifica a infertilidade conjugal. Só para relembrar, os parâmetros que a gente utiliza são esses, o último consenso da OMS foi de 2010. Então, o que a gente considera mais? O que eu tenho que dar mais importância quando eu estou diante de um espermograma? Além do o volume, a gente só deve dar importância ao volume quando realmente esse volume for muito reduzido. Tá? Então, geralmente é um parâmetro que a gente pouco utiliza, porque geralmente você tem, mesmo naqueles quadros de oligospermia ou azospermia, você vai ter um volume de ejaculado normal. A concentração é muito importante, a vitalidade, a morfologia pelos chamados critérios estritos de Kruger e a motilidade progressiva, ou seja, os critérios de Kruger, gente, o Kruger foi um autor que ele colocou essas definições, ou seja, só aquele espermatozoide sem nenhum defeito ele vai levar pontuação. E a gente sabe que não precisa ser esse espermatozoide perfeito para fertilizar um óvulo. Tá? Então, é por isso que você precisa ter apenas 4% da morfologia estrita segundo os critérios de Kruger. Tá bom? A motilidade progressiva, o que significa isso? A gente pode dividir a motilidade em 4 estágios, A, B, C ou D. O A seria o rápido e progressivo, o B o lento e progressivo, o C o não progressivo e o D imóvel. Geralmente, os imóveis são espermatozoides mortos. Tá? Então, você teria que ter nos progressivos, ou seja, no A mais B, acima de 32%. Tá? E uma motilidade total acima de 40%. Vale relembrar que essa abstinência sexual, para que a gente tenha um exame fidedigno, não deve ultrapassar 5 dias. Idealmente, 1 a 2 dias de abstinência já são suficientes para fazer o exame. A gente sabe hoje que essa crença que se tinha de que muitas vezes aquele homem que tinha um quadro de oligospermia, ou seja, uma diminuição da concentração, que às vezes esperava para acumular mais espermatozoide por mais tempo, para fazer um exame, ou até para fazer um tratamento, por exemplo, de fertilização in vitro, a gente sabe que quando passa de 5 dias, começa a ter um efeito bastante deletério, principalmente na motilidade. E hoje a gente entende que a motilidade é um dos principais parâmetros do espermograma, se não o principal. Se você levar em consideração a concentração normal, a motilidade vem em seguida como um fator mais importante. Tempos atrás, por exemplo, quando eu estava na residência, a gente achava que a morfologia era mais importante do que a motilidade. A gente viu que isso não se sustentou. Bom, um espermograma alterado, gente, a gente tem que lembrar que a espermatogênese ela leva 3 meses para se completar. Então, se você tem um espermograma alterado, qualquer intervenção que você vá fazer nesse espermograma ou nesse homem, quer seja a prescrição de polivitamínicos, quer seja a prescrição de clomídio, citrato de clomifeno, que a gente utiliza para fazer indução de ovulação, principalmente em pacientes com ovário policístico, a gente pode utilizar nos homens para estimular a espermatogênese. É lógico que nem todo caso é passível de estímulo com o clomifeno, então você vai usar mais ou menos o mesmo raciocínio. Quando você tem um espermograma alterado, que você faz a investigação desse espermograma alterado, isso contempla o quê? Fatores endócrinos, então você vai pedir lá FSH, LH para o homem. Caso você tenha valores um pouco aumentados, pode significar dizer que o quê? Que essa produção espermática pode ter um comprometimento testicular. Então, se você aumenta a secreção de gonadotrofina pela hipófise, você pode ter uma boa resposta com relação a esse espermograma. Então, nesse slide, o que eu quero que fique é que o tempo que se completa um espermatogênese vai durar 3 meses. Então, qualquer intervenção que você faça, quer seja retirada de tabagismo, tentar diminuir o estresse, prescrição de algum agente antioxidante, você tem que esperar pelo menos 3 meses para ver se houve alguma melhora desse quadro.
E a capacitação espermática, para que serve e quando eu devo solicitar? Esse é um exame que basicamente ele é feito em serviços de reprodução humana. Tá? Então, quando você tem um espermograma alterado, você solicita você faz toda a investigação daquele homem e você pode solicitar capacitação espermática. A capacitação espermática, gente, ela vai definir qual o melhor tratamento. Então, na verdade, em laboratório, a gente tenta simular o que aconteceria após uma relação sexual. Ou seja, eu vou separar só os melhores espermatozoides, a gente coloca esse ejaculado junto com, com os meios com diferentes gradientes de concentração, você coloca numa centrífuga para orientar para que lado esses espermatozoides devem ir, e só os melhores vão conseguir passar pelo último, a substância com maior gradiente de concentração. Então, você faz uma nova contagem de quantos espermatozoides você teve no chamado recuperado. Ou seja, esse exame é o potencial de fertilização em vivo. Você tenta simular in vitro o que aconteceria em vivo. O que você espera de resultado desse exame? Você espera mais do que 5 milhões de espermatozoides progressivos móveis. Se você tem mais do que 5 milhões, pessoal, você tem um resultado que a gente considera normal. E aí você pode fazer um tratamento de baixa complexidade, um coito programado, uma indução de ovulação, uma inseminação artificial. Quando você tem menos do que 5 milhões de espermatozoides progressivos móveis, ou seja, no recuperado, há uma indicação de você fazer a fertilização in vitro. Vai lembrar, gente, e todos temos ciência disso, a medicina não é matemática. Aconteceu um caso há uns 2 anos, mais ou menos, era um casal que tinha um quadro de infertilidade e ele tinha espermatozoides no recuperado. Após a gente investigar, fazer o tratamento, não melhorou, a gente pediu a capacitação para definir o tratamento, de mais ou menos 6 milhões de recuperado. Então a gente indicou uma inseminação intrauterina. No dia da inseminação, após essa contagem que se faz para realizar a inseminação, a paciente já estava induzida, já tinha feito o HCG para ovular e na contagem veio 4 milhões e alguma coisa. Ora, se você fosse pela definição matemática, eu teria abortado aquele procedimento. Mas como estava próximo de 5 milhões, eu continuei e deu certo. Então fizemos a inseminação com 4 milhões e meio, mais ou menos, e a paciente teve uma gravidez, foi tudo, correu bem, essa criança eu acho que faz até mais um pouquinho de tempo, acho que tem quase 1 ano já. Então, fica atento a isso. Então, recapitulando, você faz o espermograma fresco, houve alteração, você tenta investigar, achou alguma coisa? Trata. Não achou? Você pode solicitar o espermograma com capacitação para te orientar da conduta, da indicação do tratamento. E quando encaminhar o paciente para a urologia? Né? A gente tem que... Quem trabalha com reprodução, muitas vezes você acaba aprendendo um pouco dessa parte da urologia. Né? Eu costumo fazer o seguinte, quando a gente tem alterações mais severas, o que a gente considera de uma oligospermia severa? Quando no total você tem menos do que 5 milhões de espermatozoides por ml. Lembrando que no slide passado eu falei da pós-capacitação, ali é diferente. Então aqui eu fiz um espermograma fresco e veio menos do que 5 milhões. Então nesse caso é interessante que haja um acompanhamento também com o urologista para que se faça um exame físico complementar completo com esse paciente. Quando é que eu vou precisar de avaliação genética? Principalmente, gente, quando você tem as azospermias não obstrutivas ou você tem uma quantidade muito pequena de espermatozoides, principalmente quando você tem menos do que 2 milhões. Essa diminuição, pessoal, da concentração de espermatozoides, quando você tem uma diminuição importante, essa oligospermia severa, como a gente chama, a gente tem que estar atento que isso pode estar vindo com alterações genéticas. Então, o que, pela natureza, esse casal não deveria procriar, a ciência não está respeitando essa natureza. Então, a gente tem que ter cuidado nesses casos e sempre solicitar um cariótipo banda G desse homem. Por quê? Porque eu preciso ver se ele é portador de alguma alteração cromossômica que a gente poderia, por exemplo, num ciclo de fertilização in vitro, estar passando para a sua prole. Quando eu estou diante de um caso de azospermia, ou seja, ausência completa de espermatozoide,
Aí a gente precisa fazer o quê, gente? Eu preciso saber o quê? Se essa azospermia, essa ausência de espermatozoide, é porque o testículo não produz, o epidídimo não produz, ou porque ele produz, mas de alguma forma não está se exteriorizando junto com o ejaculado. Como é que eu faço essa diferenciação de azospermia obstrutiva para não obstrutiva? A azospermia obstrutiva, você consegue facilmente no epidídimo retirar espermatozoides. Ou seja, por algum caso houve alguma obstrução. E nesses casos a gente sempre tem que lembrar o quê? Da ausência congênita do ducto deferente, que está relacionada à fibrose cística. Então, se por um lado eu conseguir puncionar espermatozoide do epidídimo, eu tenho que ter cuidado para não estar passando um gene da fibrose cística adiante. Então, nesse caso, a fertilização in vitro estaria indicada com biópsia desse embrião para pesquisa específica da fibrose cística. A azospermia não obstrutiva é aquela no qual, no epidídimo, você não consegue puncionar espermatozoide, e aí você poderia tentar o que a gente chama de microtese, que é abrir o testículo e tentar retirar do testículo a espermatozoide. De antemão, gente, essas técnicas de microtese, os resultados realmente são muito ruins. Então, muitos dos casais optam por recorrer a um banco de sêmen, porque o resultado final é muito ruim. Nesses casos em que você acha no testículo, você deve, além do cariótipo, fazer a pesquisa de deleção, de deleção no cromossomo Y do gene AZF, que é o fator de azospermia. E a avaliação feminina? Então, se eu pegar só as causas femininas, a gente vai ter aí 40% de fatores ovulatórios, 40% de fatores tuboperitoneais, 10% da chamada esterilidade sem causa aparente, a gente não consegue dizer por que esse casal não consegue engravidar, e 10% de outros, de um apanhado geral. Então, vamos separar por cada um desses fatores. No fator, quando você está diante da avaliação do casal infértil, então no fator feminino, muito parecido com o fator masculino, você vai fazer um histórico bem detalhado, uma anamnese bem completa, e averiguando como é que tá, qual é a atividade profissional dessa paciente, a duração do quadro de fertilidade, se ela já fez algum tratamento prévio, como é que são os ciclos menstruais, sinais ou sintomas de anovulação crônica, se ela possui alguma doença de base, medicamentos, enfim, fazer aquela anamnese completa. E os fatores ovulatórios? A gente sempre deve lembrar que esse gráfico mostra a população folicular, tá? E notem que a partir dos 35 anos, a queda da fertilidade, do número de folículos, é mais importante. Tá? E vai aumentando o quê? A proporção de oócitos de qualidade ruim. Então, a gente tem que estar atento a isso, esse número, esse divisor de águas que são os 35 anos. Mas também eu não estou dizendo que a paciente fez 35 anos, já deve ficar desesperada fazer uma fertilização. Não, ela tem que ser avaliada. É aquele casal que a gente não pode deixar um ano para fazer a investigação do quadro de infertilidade. Na avaliação do fator ovulatório, avaliação clínica, você vai checar ciclos menstruais regulares, isso é uma das condições mais importantes. Tá? É a regularidade dos ciclos menstruais. Isso significa dizer que, em tese, a paciente tem ciclos ovulatórios. Sintomas periovulatórios como muco, dor, sangramento, nem toda paciente vai ter, como também nem toda paciente vai ter síndromes pré-menstruais. Se for para falar com a Nara, como é que vai ser a avaliação complementar? A avaliação complementar, a literatura traz ainda biópsia endometrial, mas a gente não utiliza mais com essa finalidade na prática clínica diária. A dosagem de progesterona também tem caído muito em desuso, apesar de ainda ser citado em alguns protocolos. O que a gente faz mais, até pela facilidade de quem está dentro de um serviço de reprodução, é ultrassom. Então, você vai monitorizar o crescimento e desenvolvimento folicular. Mas eu sempre digo isso para os residentes. O principal sinal de que a paciente está ovulando é a sua regularidade menstrual. Paciente que tem essa regularidade, em tese, ela ovula regularmente. E a avaliação da reserva ovariana. Aí a gente já vai começar a entrar na área
um pouco mais específica, ou seja, a paciente está ovulando, mas será que essa qualidade oocytária é adequada? Como é que está essa reserva ovariana dessa paciente? Uma pergunta que muitas fazem, às vezes brincando, doutor, qual que é a validade desses meus ovários, né? Então, é muito difícil da gente responder quando pergunta-se em validade. Então, a reserva ovariana, a gente sabe que ela é influenciada por diversos fatores. Paciente que tem 35 anos ou mais, paciente com história de anovulação crônica, amenorreia, história familiar de menopausa precoce, alguma cirurgia ovariana ou cirurgia para endometriose, químio, radioterapia, enfim, uma má resposta a tratamento prévio e a paciente que já passou pelo tratamento de reprodução assistida. Eu sempre costumo dizer o seguinte, o melhor marcador de reserva ovariana é o quê? É aquela paciente que já fez um tratamento e nos traz a informação desse tratamento. Por isso que é muito importante, lá na clínica, a gente sempre dá o laudo final da paciente. Esse laudo diz o quê? Quantos dias de indução, qual a medicação utilizada e a dose de gonadotrofina utilizada diária. Por quê? Porque se ela optar depois, caso não dê certo, se optar para fazer tratamento com outro colega, ele já vai ter uma ideia bem melhor de como é que se comportou a resposta ovariana dessa paciente. Então, digamos que o melhor marcador realmente de reserva ovariana é um tratamento prévio, porque você soube de fato como é que esse ovário se comportou. Tá? Da reserva ovariana, a gente pode lançar mão do velho FSH, do terceiro ao quinto dia do ciclo, né? Naquela fase ali folicular precoce. Eu posso lançar mão, isso aqui eu gosto muito, da contagem de folículos antrais. Hoje, para mim, dos marcadores indiretos, né, de reserva ovariana, talvez a contagem de folículo antral seja melhor. Né? E você tem ainda o hormônio antimileriano. O hormônio antimileriano, quando ele começou a ser usado mais na nossa prática clínica, há alguns anos, ele veio para ser um divisor de águas, ou seja, ele veio para ser como o melhor marcador de reserva ovariana. Porque acreditava-se que ele não tinha influência do ciclo menstrual, acreditava-se que ele não tinha influência do anticoncepcional, só que a gente viu que não é bem assim. Ele não tem tanta influência como um FSH, com relação ao ciclo e ao uso de hormônio, mas ele tem alguma influência. O fato é que ele ainda é um exame muito caro. E aí, quando eu estou diante de um quadro de investigação do casal infértil, ou seja, eu estou pedindo um FSH, que é um exame barato, fácil, faz em qualquer canto, posso solicitar um ultrassom para ser feito na fase folicular precoce e ser realizada a contagem de folículos antrais também. Você não precisa ser um gênio do ultrassom para contar esses pequenos folículos aqui na periferia do ovário, tá? E associado a isso, você tem a idade da paciente. Gente, eu posso falar com muita tranquilidade que é pouco provável que, se esses três parâmetros, idade, FSH e folículos antrais, estão indo em direção a um lado, que o antimileriano vá para outro. A outra crítica ao antimileriano é o quê? É que não se tem na literatura um consenso com relação aos valores. O que é pior? É abaixo de 1, abaixo de 1,5? Enfim, os trabalhos são distintos. Os kits que dosam esse hormônio também são distintos entre os laboratórios. Então, isso é que é o motivo de crítica. Mas é sim um bom exame. Um exame muito válido em alguns casos. O que eu quero deixar claro é que a gente não precisa, na propedêutica básica do casal infértil, solicitar um antimileriano de rotina. Se você tem uma paciente jovem com FSH normal e uma contagem de folículos antrais adequada, eu dispensaria o hormônio antimileriano. Então, vamos lá. Dos fatores ovulatórios. Então, se a paciente tem quadro de galactorreia, anovulação crônica, sinais clínicos de hipotireoidismo, você deve solicitar ali os três hormônios básicos da ginecologia endócrina, né? Prolactina, TSH e FSH. Se, além disso, a paciente apresenta quadro de hiperandrogenismo clínico, como hirsutismo, acne ou alopécia, você complementa, aí você pensa em ovário policístico e complementa a investigação do ovário policístico. Você vai solicitar dehidroepiandrosterona na sua forma sulfatada, a testosterona total, se de preferência pedir a total e a livre, e a 17-alfa-hidroxiprogesterona. Dessa forma, você consegue descartar outras doenças que poderiam estar levando o ovário a se tornar policístico, como hiperplasia adrenal congênita da forma não clássica ou tipo 2, um tumor ovariano contralateral produtor de androgênio, no caso seria a testosterona, e um tumor de adrenal que vai produzir aí uma quantidade muito grande de sulfato de DEA. E o fator tubo peritoneal? Como é que eu avalio?
Você também, na anamnese, vai checar se a paciente teve história de doença inflamatória pélvica, algum tipo de cirurgia, se ela tem dor pélvica. Hoje mesmo no consultório atendi um casal, que a paciente tem dismenorreia intensa, não tem dor fora do ciclo, tem um quadro de infertilidade. E aí, no exame de histerossalpingografia, veio ainda uma hidrossalpinge, ou seja, é muito provável que essa paciente tenha endometriose, que esteja causando a dor, a infertilidade, esse bloqueio da tuba. A gente solicitou hoje um ultrassom para mapeamento e para poder até definir conduta, se a gente vai optar por um tratamento combinado, fertilização, se for realmente o caso de uma endometriose de um estágio mais avançado. Se ela vai para a cirurgia, como deu hidrossalpinge, é provável que eu tenha que retirar essa trompa antes. Então, eu posso fazer nela aquele protocolo. Induzo, faço os embriões, congelo, opera, tira a trompa, tira as lesões endometrióticas e depois a gente transfere os embriões. Então, tudo isso esses dados, ele pode aumentar a sua suspeição clínica, mas isolados não são suficientes ainda para o diagnóstico de fator tubo-peritoneal. E aí, como é que eu vou avaliar? Eu posso avaliar pela histerossalpingografia, que é alguns exemplos, né? Aqui nessa primeira imagem você vê aí umas tubas enoveladas, né? Na segunda imagem você tem uma obstrução aqui tubária à esquerda, você tem uma falha de enchimento intrauterino, está pequena a imagem, mas dá para a gente ver. Nessa última imagem você tem uma trompa direita completamente obstruída e uma hidrossalpinge. Veja a dilatação da trompa, né? Ela era para ser esse diâmetro bem fininho e se tornou esse diâmetro. Então a hidrossalpinge na fertilização in vitro é um fator de piora de taxa de gravidez. Outro procedimento que você poderia lançar mão para avaliar o fator tubo peritoneal seria a videolaparoscopia, mas você precisa ter uma indicação mais precisa para avaliar as trompas a partir desse exame, desse procedimento. Então, a histerossalpingografia vai avaliar simplesmente a permeabilidade tubária, gente. Entenda uma coisa é a paciente ter a trompa pévia e outra coisa é essa trompa manter a sua função. Às vezes você vê uma aderência em que você vê uma trompa uterina cefalizada, ou seja, virada para cima, pévia, mas provavelmente tem uma aderência. Se ela está aderida em direção cefálica, ela não vai conseguir desempenhar adequadamente sua função, que é lá buscar o óvulo durante a ovulação. Então, a tuba ela vai dizer somente se está pévia ou não e se há algum grau de dilatação. Lembrando que o valor preditivo positivo do exame é 38%, o valor preditivo negativo 94%. Então, onde é que a gente quer chegar? Ele é confiável se tiver normal. Se ele tiver alterado, é possível que ainda esteja normal. Então, o exame alterado, a gente sempre deve desconfiar. Por quê? Porque o seu valor preditivo positivo, ou seja, o seu valor quando dá alterado, é baixo, apenas 38%. O valor preditivo negativo significa dizer que é um exame normal, é alto, 94%. Então, no exame normal, é praticamente diagnóstico, está normal. No exame alterado, pode ainda estar normal. Não raro, gente, a gente vê pacientes que você tem essas alterações aí na histerossalpingografia. Às vezes não são alterações extremamente importantes, mas aí aquele casal tem aquele quadro de infertilidade, enfim, e você vê essas alterações. Você até indica um procedimento, mas eles não, doutor, a gente prefere esperar um pouco. E acaba engravidando espontaneamente. Ou seja, talvez aquela alteração visualizada não seja uma alteração extremamente impactante para a fertilidade daquele casal. Bom, aqui mostrando a hidrossalpinge aqui bilateral, veja, ó, esse aqui era para ser o diâmetro normal da tuba uterina, veja o quanto está dilatado, né? Aqui do outro lado também. Aqui você tem a alteração anatômica, que provavelmente ou um útero bicorno, um útero arqueado, enfim, né? Você precisaria complementar com outros métodos diagnósticos para chegar à conclusão. Que alterações anatômicas, você tem uma falha de enchimento intrauterino, pode ser um septo, pode ser uma sinéquia, aqui também a nível do colo do útero. Então, a gente precisa realmente checar bem esses exames. Aqui, quando você tem alterações intracavitárias, sugestivos de alterações intracavitárias, aí você vai lançar mão da histeroscopia.
Bom, a esterosalpingografia é pouco invasiva, de baixo custo, e ela pode ser feita em serviços de atenção primária e secundária. Então, é um exame que deve ser solicitado de forma rotineira na avaliação do casal infértil. A videolaparoscopia, ela pode avaliar a permeabilidade tubar e pode avaliar o fator tubo peritoneal. Então, mas eu vou indicar com essa finalidade, a gente tem que lembrar que isso é um procedimento, não deixa de ser um procedimento cirúrgico. Então, nesse caso, ele se torna mais importante, a videolaparoscopia, quando você tem outros dados que sugiram outros tipos de alteração, como quadros de endometriose. Então, aqui você veja um endometrioma, né? E aí, é nesses casos que você vai avaliar melhor pela laparoscopia. Então, aqui você vê uma hidrossalpinge, uma tuba dilatada, que parece ser uma hidátide de Morgane. Enfim, aqui também uma hidrossalpinge, né? E aí, durante a videolaparoscopia, você pode lançar mão da cromotubagem. Às vezes você tem alteração na esterosalpingografia e quando vai para a laparoscopia, porque a paciente... eu tive um caso também não muito tempo atrás, que a paciente deu alterações ali na esterosalpingografia e ela não tinha condições de fazer uma fertilização in vitro. Então, encaminhei, ela tinha plano, encaminhei para fazer uma laparoscopia e, para nossa surpresa agradável, a laparoscopia foi normal. Então, no caso dela, talvez seja uma esterilidade sem causa aparente. Foi feita a cromotubagem, ou seja, a injeção de azul de metileno pelo colo uterino, e viu-se que as trompas estavam completamente normais. Então, aqui, só finalizando, para fechar, a cromotubagem é o padrão ouro, realmente, para você checar essa permeabilidade tubária, esse fator tubo peritoneal, porque você vai estar vendo em loco ali o comportamento da tuba com a passagem desse corante. A laparoscopia, como eu falei, gente, é apenas se você tiver suspeitas de outras comorbidades que possam levar a esse quadro de infertilidade, como dor pélvica crônica, hidrossalpinge, endometriose, aderências, porque por ela ser um procedimento, perdão, invasivo, de mais alto custo e requer uma atenção terciária nesse caso. A laparoscopia, gente, ela pode aumentar a chance de gravidez espontânea, principalmente naqueles casos de endometriose mínima e leve. Você foi para a laparoscopia, às vezes que a paciente tem uma dor pélvica, a gente tem que lembrar que não existe essa associação de estadiamento de endometriose com a dor. Às vezes o paciente tem endometriose mínima e tem dor intensa. Então, muitas vezes você acaba indo para a laparoscopia. E nesses casos, se você cauterizar aqueles pequenos focos de endometriose, você pode ter uma melhora na gravidez espontânea. E ela pode melhorar os resultados de reprodução assistida. Pode. Porque isso é muito... endometriose, quem estuda muito endometriose sabe que de tempos em tempos as coisas vão e voltam, né? Então ela pode melhorar o resultado de reprodução assistida. Há alguns anos achava-se que a paciente com endometriose ela teria uma taxa de gravidez menor da fertilização in vitro em comparação com a paciente que está passando também pela fertilização in vitro, mas que não tem endometriose. Hoje, as últimas meta-análises mostram que não, que elas têm a mesma chance. O que acontece é que a paciente que tem endometriose, ela vai ter menos óvulos, vai precisar de mais dose de gonadotrofina, geralmente mais dias de indução. Ela vai ter menos óvulos, menos embriões. Entretanto, se eu comparar a paciente com endometriose que transferiu 2 embriões de boa qualidade e uma paciente sem endometriose que também transferiu 2 embriões de boa qualidade, o resultado final, ou seja, a taxa de gravidez, é a mesma. Então, na prática, gente, o que a gente tem? Para avaliação do casal infértil, especificamente no fator tubo peritoneal, você vai solicitar um ultrassom transvaginal. Se ele está normal, você solicita a esterosalpingografia. Se está alterado, ou seja, principalmente com achados sugestivos, por exemplo, de endometriose ou alguma outra patologia ovariana, por exemplo, você pode sugerir a videolaparoscopia. E os outros? Os outros fatores. Aí vem os pólipos, as malformações, os miomas, as sinéquias, enfim. Principalmente as alterações aí, millerianas, né? E as alterações corporais mesmo, como os miomas e as sinéquias. Os miomas intramurais e subserosos, eles parecem, veja que eu estou falando, parecem não afetar a fertilidade, a não ser que se localize muito próximo aos ossos tubados. Quando eu digo parece, gente, a gente tem que entender o seguinte, uma coisa é você ter um mioma nessa localização, outra coisa é você ter 5, 6, 8, 10 miomas que distorcem completamente a anatomia uterina.
Nesse caso de distorção completa da anatomia uterina, a gente tem um resultado pior. Mas, entretanto, não tem muito o que fazer, porque você não vai fazer uma miomectomia ampla aí e deixar esse útero cheio de cicatrizes para uma paciente que deseja engravidar. Então, realmente, aquelas pacientes que têm aquelas distorções uterinas muito importantes, realmente não tem muito que a gente possa fazer para que ela engravide naquele útero. Ela pode ter seu filho com útero de substituição, ou seja, até parentes de quarto grau poderiam levar essa gestação desse casal e isso é permitido aí pelo Conselho Federal de Medicina. Avaliação do casal infértil fator corporal, geralmente a gente vai lançar mão da esteroscopia. Então, muito importante, gente. A esteroscopia faz parte da propedêutica do casal infértil? Não. Tá? A gente deve lembrar que o exame inicial é ultrassom. Se o ultrassom der normal, é bem provável que a cavidade esteja normal. Tá? Então, não precisa se fazer esteroscopia. Eu vejo muitos colegas fazendo de rotina, né, para propedêutica. A priori, a gente não precisa desse exame. Tá? Então, quando você tem alterações anatômicas pelo ultrassom, vale a pena fazer esteroscopia. Quando você tem ultrassom normal, você pode correr aqui de 1 a 14% de alterações, né? Mas a gente deve deixar esse exame para o segundo momento. Isso não faz parte da propedêutica básica do casal infértil. Eu estou falando daquele casal que está procurando um ginecologista ou um especialista pela primeira vez. Não há essa obrigatoriedade, não há essa necessidade de se fazer esteroscopia no primeiro momento. Então vamos lá, do fator corporal. Faz ultrassom transvaginal, checa bem o endométrio, está normal. Finalizada a sua investigação. Está alterado, esteroscopia. Então, sendo bem simples, é isso. Tá? E continuando, essa coisa de muco versus espermatozoide, isso já foi, muitas vezes, no passado, isso se levava muito em importância, né? Essa interação do muco com o sêmen, chamado teste pós-coital, o teste de Sims-Unner, né? Ele é extremamente subjetivo, tem uma reprodutibilidade muito pobre, é inconveniente e o resultado não muda a conduta, ou seja, é um exame que deve ser esquecido da nossa prática diária. Então, quando você tem um diagnóstico de esterilidade sem causa aparente, ele é um diagnóstico de exclusão. Então, você tem que ter espermograma normal, permeabilidade tubária e ciclos ovulatórios. A laparoscopia, nesse caso, não é obrigatória. Mas, às vezes, alguns autores, eles colocam que eu só poderia dizer que a gente está diante de um caso de esterilidade sem causa aparente se a laparoscopia fosse normal. Porque você pode ter endometriose mínima e leve, que muitas vezes pode não ser visualizada num mapeamento ou até numa ressonância. E aí você não teria como dizer. Mas não é obrigatório. O fato é que hoje, você tem tratamento específico para esterilidade sem causa aparente. Tem uma publicação do Richard Ligel, que é um dos caras que mais estuda SOP no mundo, lá da Universidade da Pensilvânia, ele colocou 3 braços e vê aí o que faz. E mostrou o quê? Que na paciente que tem ele compara SOP com esterilidade sem causa aparente. Nessa sem causa aparente, usar clomide é pior do que não usar nada. Usar letrozol não faz diferença. A única coisa que faz diferença quando você está diante de um caso de esterilidade sem causa aparente, a sua primeira opção deve ser a indução, pode ser para coito programado, pode ser para inseminação, mas você deve fazer uma indução com gonadotrofina. Então, esse deve ser o primeiro passo. Tá? O uso do clomifeno em paciente ovulatória, você diminui a chance de gravidez. Resumindo, então, para a gente abrir aí para a discussão. Então, casal infértil, uma boa anamnese, ultrassom, espermograma. Se no ultrassom visualiza dor pélvica, massa anexial, malformações, a gente vai para a laparoscopia. Se tem alteração de cavidade, esteroscopia. Fator ovulatório, fator tubário, ultrassom alterado, fator tubo peritoneal. Fator ovulatório, você vai checar os ciclos da paciente, se são regulares. Você deve solicitar os 3 hormônios básicos da ginecologia endócrina, TSH, prolactina e FSH. Ciclos irregulares, além desses, sempre lembrar de ovário policístico, que é a principal causa de anovulação crônica, tirando gravidez e ovário policístico. Fator tubário, ultrassom alterado? Não. Estrossalpingografia? Sim, você deve pensar em laparoscopia
que você também poderia acessar o fator peritoneal. Eu acho que era isso, gente, que a gente tinha para falar. Eu vou abrir aqui vou fechar o compartilhamento de tela e é para que a gente consiga ver vocês de uma forma mais bacana. E estou aberto à discussão. Doutor Marcelo, primeiramente, obrigada pela aula. Foi muito bom. Eu queria tirar uma dúvida assim, bem básica. Na verdade, Claro, uma vez eu vi uma paciente que estava fazendo a pesquisa, né, pelo casal, por conta de dificuldade de engravidar, e encontrou muita resistência porque fazia a investigação do marido, porque o marido já tinha um filho, só que o marido tinha 35 anos e o filho tinha 10 anos. Até que ponto a gente pode considerar isso, assim, antes de tentar realmente falar com a paciente para fazer a investigação? Ô, Gabi, não raro, principalmente aí na maternidade escola, a gente tem muito problema com os homens, né? Os homens realmente nos dão muito trabalho, né? E sempre vem, não, mas do outro casamento eu já tive filhos. Mas a gente precisa entender que o problema deles é agora, não é do outro casamento. E outra coisa, sendo bem claro e cristalino, a gente não sabe se o filho do outro casamento é dele. Então, a gente precisa ter certeza de que, no momento, o exame desse paciente está normal. Muitas vezes elas chegam lá na maternidade escola e eu sou obrigado a dar alta. Eu não tenho condição de continuar um tratamento se eu não fechei o diagnóstico. Ele disse que não vai colher. Eu tenho que conversar muito com o paciente, eu entendo o lado delas, mas a gente tem que entender o seguinte, olha, para fazer o filho precisa de 2. A gente tem que entender que precisa. E aí, aí a gente vem naquela... Vamos filosofar um pouquinho. Será que esse casal realmente tem condição de ter um filho? Ou seja, o cara parece que não está nem aí para nada. É lógico que não cabe a gente julgar, nem se meter na decisão. Mas cabe a gente o quê? Eu preciso do exame para continuar o seu tratamento. Eu não vou me meter se eles vão, enfim, estão brigando, enfim, e a gente nota que muitas vezes já é um casamento que não tá bem, enfim, e que a mulher acha que o filho vai segurar algum casamento, a gente sabe que isso não segura. Então, na verdade, a gente tem que ser muito pragmático e muito objetivo. Ou seja, precisamos do exame. Eu não tenho condição de continuar quando não houver exame. Eu deixo, às vezes, para essa paciente no ambulatório um retorno livre. Ó, senhora, quando conseguir que ele faça, a senhora retorna. Tá? Entendi, obrigada. Nada. Só complementando uma coisa, às vezes eu gosto até de falar que a idade da gente também muda, né? Então, assim, se o parceiro teve um filho há 10 anos atrás, em 10 anos muita coisa acontece na vida de uma pessoa. Você pode adquirir doenças, os fatores mudam. Então, assim, isso não é justificativa o fato dele ter um filho de um relacionamento anterior não ter que fazer o espermograma, né? A minha dúvida era justamente essa, se tinha alguma idade assim que a gente podia aceitar, tipo, a criança é nova, dá para seguir sem investigação. Você fala um período de quanto tempo o espermograma vale? Não, tipo, ele tem um filho de 2 anos, então, 2 anos é novo, então não precisa, entendeu? Essa era mais ou menos a dúvida. A gente, geralmente, a gente considera esses exames, e até uma determinação, por exemplo, da vigilância sanitária, quando a gente está diante das sorologias, que são exames obrigatórios para iniciar um tratamento, a gente tem trabalhado com exames até 6 meses. Tá? Se ele tem menos de 6 meses, eu não acho que seja, e está completamente normal, não acho que seja necessário a repetição antes de 6 meses. Obrigada. Marcelo? Oi. Felipe, tudo bem, cara? Oi, Felipe. Tudo Marcelo, bom. 2 perguntas aqui, eu acho que, mas até de sua opinião mesmo. Em livros textos antigos, eles falavam muito daquela história da vômica tubária, aquelas pacientes que tinham suspeita de hidronefrose, que elas iriam para a infertilidade, que iriam para reprodução assistida. Alguns indicavam a retirada da trompa só pela hidrossalpinge, porque melhoraria o resultado. Isso ainda existe. E a outra pergunta, cara, é a respeito de uma provável endometrite crônica, falando um pouco sobre a avaliação endometrial. A gente até conversou uma vez lá no hospital sobre a história das perdas gestacionais. Tu vê alguma função também da avaliação de endométrio para pesquisar endometrite crônica, ou então até mesmo tratamento empírico antes de fazer qualquer coisa? Felipe, então vamos lá. Eu posso só complementar, Marcelo? Claro. Teste de receptividade endometrial também. Tá.
Tá? Então vamos lá. Primeiro de tudo, com relação à hidrossalpinge, eu sempre digo que um caso mais, até a Raquel me mandou esse caso há anos atrás, lembra, Raquel? Era uma paciente dela que não estava tentando engravidar, no ultrassom de rotina veio hidrossalpinge. E aí, faz o quê? Eu acho que isso é um quadro muito incômodo, né? A paciente ia liberar em breve para engravidar, e eu, o que eu faço com essa hidrossalpinge? Essa literatura não nos dá essa resposta, tá? O que a literatura nos dá com relação à hidrossalpinge é o quê? Aquela paciente que vai para a fertilização in vitro e tem hidrossalpinge, essa tuba ou tem que ser isolada do útero ou tem que ser retirada. Por quê? Porque esse líquido que cai no endométrio diminui a taxa de gravidez e isso realmente é bem estabelecido. Agora, aquela paciente que ainda não tentou engravidar, vem uma hidrossalpinge, não tem qualquer outra queixa sugestiva de endometriose, de nada. E aí? Nesse caso, a gente não sabe. Eu faço o seguinte, nesse caso. Eu deixo ela para libero, mas não aguardo um ano. Aguardo 6 meses e depois vou continuar a investigação dessa paciente. E tenho que discutir que, para esse caso dela, a literatura não nos dá uma resposta definitiva. Tá? Com relação à endometrite. A endometrite hoje tem sido muito estudada. Por quê? Porque a gente tem visto que naquela que a gente chama de falha repetida de implantação, isso é uma pedra no sapato da gente, tá? Você transfere bons embriões para paciente, o ultrassom mostra... Peraí que eu estou tendo aqui algumas participantes aqui no coisa. Meninas, o papai está dando aula. Eu não posso falar agora. Tá certo, estou vendo. Dá boa alô pro pessoal. Agora vão lá para o quarto de brinquedos que o papai tem que ir. Você tá uma gata, vai lá. Vamos lá. Então, a endometrite é o quê? Gente, a falha repetida, na verdade, a falha repetida de implantação. Então, quando você tem, por definição, 2 a 3 transferências com pelo menos um bom embrião, que também não adianta nada você transferir um embrião ruim e querer que a paciente engravide. Se você tem um embrião ruim, o mais provável é que ela não vai engravidar. Mas aí naquela paciente você transfere ali um blastocisto, às vezes um blastocisto já biopsiado, geneticamente normal, por que essa paciente não engravida? Então, dos congressos de reprodução humana, a sala mais lotada é essa. É tentar identificar o quê? Aí já foi estudado trombofilia, né? O pessoal trazendo ali do aborto de repetição, será que não tem a mesma fisiopatologia, o mesmo mecanismo? Não chegamos a lugar nenhum. Eu estava até revisando hoje que eu tenho um casal que está com falha de implantação e ele é médico e ela quer porque quer usar o Clexane. Eu disse, nós vamos usar o Clexane porque você quer usar o Clexane. Agora, se me perguntar se há algum respaldo científico, hoje eu estava revisando isso. Todos os trabalhos são categóricos de dizer que não há, principalmente se a paciente não tem uma trombofilia realmente estabelecida. Não aqueles exames alterados de metileno, tetraidrofolato, aquilo é bobagem. Tá? Então, hoje, o que tem evoluído muito nessa pesquisa da falha de implantação, Felipe? Aí nós vamos falar de endométrio especificamente. É a pesquisa da endometrite crônica. Então, você vai fazer a pesquisa aí de CD56, CD138, para ver se acha alguma coisa. Tá? A gente tem feito na clínica o seguinte, a paciente fez uma transferência de um bom embrião, não engravidou, a gente faz a estereoscopia e tem colhido. Até agora, nenhum exame alterado. Todos exames normais. Eu não sei te falar qual é o N que a gente já está, mas isso a gente está colhendo para depois publicar isso daí. Então, mas é algo que a gente tem para fazer. Tá? Outra coisa, Raquel, foi dos testes de receptividade endometrial. Algum tempo atrás surgiu no meio da reprodução humana o chamado ERA, que era o teste de receptividade endometrial. Esse teste iria dizer o quê? A melhor janela de implantação daquele embrião. Ou seja, num ciclo prévio, você faria uma biópsia e essa biópsia ia dizer qual que era a janela, qual que era o melhor dia, os melhores dias, o intervalo para você transferir esses embriões. O que a literatura nos mostrou? Que não, só a única literatura que mostra é do grupo que vende o kit. Então, você tem esse viés, que é o pessoal do maior centro do mundo, que é o IVE, mas tem esse viés muito importante. E os trabalhos com N desse tamanhozinho. No último congresso europeu, o pesquisador terminou a aula, disse tchau e benção e foi embora. Não abriu para perguntas. Um N de 20 e poucos pacientes. Isso não existe. Quando você está diante de uma clínica que faz... Lá eles fazem milhares, dezenas de milhares de casos por ano. Então, não justifica isso daí. Então, esses testes de receptividade endometrial perderam o valor. O nome dele é ERA. O meu chefe lá de Ribeirão sempre disse que o ERA já era. Não se viu para nada.
Meu chefe até brinca, ele diz, o ERA só serve para quem vende, porque vai ganhar esse dinheiro. Então, na verdade, lá a gente não, na clínica a gente não indica, não... Tem paciente, a gente já fez? Tem. Já fez, por quê? Porque muitas vezes o paciente lá no blog XYZ que tem que fazer. E aí o paciente, eu quero fazer. Tudo bem. Você tá perguntando, se você me perguntar se eu indico, isso não. Mas o paciente quer fazer, faz. É a mesma coisa do Clexane. Quer fazer, faz. Não sou eu que não vou dizer para um paciente não fazer. Somente esse casal que o cara é médico, entendeu? Né? Então a gente muitas vezes é confrontado com essas informações que não tem embasamento científico, mas viu no blog que a paciente tinha tentado uma vez, fez isso e deu certo. Então, se a paciente leu no blog que tomar suco de manga debaixo d'água num dia chuvoso vai resolver, ela vai fazer isso, né? Então, muitas vezes a gente tem que respeitar, gente. Cabe a gente o quê? Expor a parte científica. Muitas vezes o casal, a gente já sabe que ela vai fazer o Clexane mesmo sem te dizer. Então, não cabe a mim, não cabe ao médico dizer, você não vai fazer. Cada um tem o seu livre-arbítrio, né? Tem a sua autonomia aí. Tá certo? Eu espero que tenha respondido, Felipe. Foi ótimo, cara. Só uma pergunta, mas você não faria empiricamente nenhum tratamento de doxiciclina, azitromicina, nada? Sim, nesse daí você faz, mas, cara, eu nunca vi uma tuba, eu não sei se alguém tem essa experiência maior de ter uma tuba voltando à normalidade depois desse tratamento empírico. Não sei se... Eu nunca vi. Tá certo? Geralmente a tuba é uma estrutura tão delicada que quando ela dilata, realmente ela perde a sua função. Tá, valeu. Mas talvez, Marcelo, o Felipe esteja se referindo a melhorar a receptividade endometrial com o tratamento da clamídia. É isso, Felipe? Além de você mexer na tuba. Aí poderia. Entendeu? Acho que é isso. Mas também isso mesmo, a gente não tem... Tá. Eu tinha entendido que era para o tratamento da hidrossalpinge. Sim. Também a gente não tem grandes trabalhos mostrando essa correlação. A gente faz empiricamente, mas se é isso que melhorou a receptividade, a gente não sabe. Porque o que se fala é que se ela já está tendo repercussão, é porque certamente já tem cicatriz, né? Já tem área de fibrose importante, já tem processo inflamatório mais avançado. E aí o tratamento ele não mostra, infelizmente, resultado. É mais para prevenir. Então, na jovem, sim. Por isso só se rastreia antes de 25, né? Exato. Marcelinho, você falou da manga, eu vou aproveitar. Você deve ser bombardeado de o que comer, né? O que você tem visto dos disruptores, né? De obesidade, estresse, comida. Muita então, coisa, uma pergunta só, né? A obesidade, e uma coisa que tem sido muito publicada recentemente, algo que a gente não tinha essa noção, tem sido um dos fatores mais importantes para alteração espermática, por incrível que pareça. Então, todo esse ambiente mais pró-inflamatório que a obesidade leva, então você vai ter liberações de radicais livres, substâncias oxidantes. Então, hoje está mais do que comprovado que a obesidade no homem piora a qualidade espermática. Né? Na mulher, acho que a gente não tem dúvida disso, né? Dos quadros de anovulação crônica, enfim. Com relação às dietas, sempre me pergunta, é para ser low carb, é para ser do Mediterrâneo? Parece, dos últimos, se você fosse pegar, tem a dieta X, Y, Z, parece que a do Mediterrâneo é a que teria algum impacto positivo, parece. Mas eu sempre digo para os pacientes o seguinte, equilíbrio, gente, equilíbrio. Os modismos muito me incomodam. Tá? Os modismos muito me incomodam. De uma hora para outra, agora tem que ser a dieta da azeitona com não sei o quê. Não. Parece, pela literatura, parece que hoje, à luz do conhecimento hoje, a dieta mediterrânea seria uma das melhores aí para a fertilidade. Mas essa coisa, eu acho muito, às vezes, muito marqueteira, essa coisa, eu vou ali porque vai ser prescrita a dieta da fertilidade. Isso não existe, gente. É equilíbrio, atividade física, comer um pouco de tudo com qualidade. Então, você precisa de um segmento nutricional que seja equilibrado. Eu acho que é isso que a gente precisa no mundo hoje, né, de equilíbrio. Doutor Marcelo, é Carla, Residente, tudo bem? Oi, Carla, diga. Tudo, João, e você? Doutor, sobre a contagem de folículo antral, que o senhor tinha falado. Sobre o que? Desculpa, falhou aí. Existe a contagem dos folículos antrais. Tá. O senhor escutou? Escutei.
Pronto. Alguns pacientes perguntam sobre a avaliação dessa contagem folículo-antral para predizer se ela vai ter uma fertilidade mais longa ou não. Isso tem algum embasamento? Assim, Olha, se tiver uma reserva aparentemente tranquila, eu tenho como assim, avaliar se essa o que a paciente... gente tem que entender é o seguinte, mesmo a contagem de folículos antrais, gente, vocês têm que entender que num mês eu posso ter uma contagem e 2 meses depois eu posso ter uma contagem distinta. Tá? A contagem de folículos antrais é muito bom para aquele mês, principalmente para aquela paciente que vai fazer um ciclo de reprodução assistida. Porque aquela contagem de folículos antrais é que vai me dizer, é que vai me orientar a definir a dose dessa paciente. Se a gente pensasse que o folículo antral fosse um marcador de longevidade ovariana, as pacientes com ovário policístico iam entrar na menopausa com 200 anos. Né? Então, não é isso que a gente vê. O processo de atresia folicular vai continuar, mas ele é um bom marcador. É o que eu digo. Qual que seria a validade disso? A gente não tem muito essa resposta. Mas uma paciente com idade jovem, idade reprodutiva jovem, menos que 35 anos, com a contagem de folículos antrais acima de 9, eu digo que fique tranquila, mesmo tendo um antimileriano de 0,8, 0,9. Entendeu? Porque a gente tem 3 outros marcadores que falam contra. Então, a gente não precisa deixar essa paciente neurótica com o antimileriano, até com o próprio folículo antral. Às vezes vê um folículo antral no mês, a gente vê muito isso na clínica, gente. A gente vê muito. Só para vocês terem uma ideia, existe um protocolo de estimulação chamado Dual Stim. A gente faz 2 induções no mesmo ciclo menstrual. Eu fiz uma paciente no começo do ano, ela teve no mesmo mês, na primeira captação, 5 ócitos, e na segunda, no mesmo mês, 12. Então, vejam que a dinâmica ovariana, a dinâmica folicular, às vezes a gente não entende muito direito. Então, não se sabe se esse do estímulo, o segundo estímulo é melhor porque você já fez um estímulo prévio ou porque pegou uma população melhor. Não necessariamente o segundo estímulo é melhor do que o primeiro. Às vezes você tem um primeiro melhor e o segundo um pouco pior. A característica do dual estímulo, ele serve para duas situações. Ou quando a paciente tem tempo para fazer, às vezes é um paciente que está fazendo preservação da fertilidade por alguma doença oncológica, que precisa rapidamente, e na primeira indução a captação não foi bacana, teve um número reduzido de ossos, você aproveita o mesmo ciclo e já continua, você capta e no outro dia já começa a estimular de novo. Tá? Ou ainda naquela paciente que tem uma reserva ovariana mais baixa mesmo, que durante a sua indução, se ela fez 3, 4, no máximo 5 folículos aí. Tá? Então seria uma estratégia. Mas, cara, o folículo antral, eu adoro ele, eu acho que ele é muito bom. Se você tiver mais ou menos uma média aí, a cada 2 meses, se for uma preocupação de alguma paciente, não precisa fazer mensal, mas a cada 2, 3 meses faz um folículo antral, eu acho que está de bom tamanho. Lógico, isso não tem respaldo na literatura, no que diz o seguinte, o folículo antral bom vai te dar uma validade de tanto tempo. Isso a gente não tem. Como não tem nenhum outro marcador. Marcelo, só pegando o gancho da pergunta para estender a discussão, todo esse raciocínio do folículo antral versus hormônio antimileriano é muito pertinente no endometrioma, né? Principalmente nas mulheres que têm endometriomas unilaterais grandes ou nos bilaterais. Como é que você raciocina nesse contexto do endometrioma ovariano grande e da paciente que pretende avaliar essa função? Você usa o folículos antrais, você usa o mileriano, muda alguma coisa? Então assim, Leonardo, hoje mesmo eu comecei uma indução de uma paciente que tem um endometrioma no ovário esquerdo, aí no ovário esquerdo só tinha 3 antrais. No direito, ela tinha 7, que não tem endometrioma, entendeu? Então a gente nota que há uma repercussão realmente em folículo antral. Então, essa paciente ela não tem dor. A única queixa dela é infertilidade. Então, o que a gente propôs? Vai fazer uma fertilização normal, tá? E vamos ver como é que vai ficar o número de embriões dessa paciente. Eu sempre digo para eles o seguinte, gente, às vezes a gente tem um raciocínio antes do tratamento, durante o tratamento muda e depois vai mudar. Tá? Pode ser que a gente precise fazer uma nova indução, pode ser que essa seja muito boa. Hoje eu atendi 2 pacientes com endometriose, a outra tem muita dor, essa que eu falei da dor, hidrossalpinge, enfim. Então, nessa aí, a estratégia é diferente. O que os trabalhos mostram é que realmente o antimileriano é muito bom para você, paciente que vai para a cirurgia, para o cirurgião realmente estar atento a essa reserva ovariana dessa paciente. Mas eu sempre digo o seguinte, se a gente está com medo que a cirurgia seja mais deletéria ainda para a reserva ovariana do que essa reserva já está, eu acho que vale mais a pena você fazer
as induções, captar esses óvulos antes da cirurgia, para que a gente fique pelo menos um pouco mais tranquilo. Um pouco mais tranquilo. Lembrando que os ósseos de pacientes com endometriose, eles demoram mais a amadurecer, apesar de no microscópio que a gente vê no laboratório dizerem que eles estão maduros. Então, na verdade, ele te engana a endometriose. Ela retarda a maturação ocitária. Então, na verdade, é o seguinte, qual que é o caso da paciente? A infertilidade? Tem endometrioma? Tá. Se o antimileriano, e aí é provável que a gente já tenha um antimileriano diminuído pela própria doença, né? É raro você ter um paciente com endometrioma e um antimileriano alto. Uhum. A gente não vê isso na prática clínica. Nesse caso, o ideal realmente é testar em loco, ou seja, a sua reserva ovariana, ou seja, induzir, captar, ver o que vem, para depois você discutir. Às vezes, em alguns casos, você precisa até estimular 2 vezes essa paciente antes de encaminhá-la à cirurgia. Tá? E mais uma vez, recapitulando, é isso. A taxa de gravidez realmente é igual, com e sem endometriose, a partir do momento em que você tem embriões de boa qualidade. Né? Também, se você não tem embrião de boa qualidade, não adianta. Perfeito. Marcelo, deixa eu te perguntar uma coisa, uma dúvida bem constante. Acho que tanto eu já vi residentes com essa dúvida, como muitas pacientes. Quando congelar os óvulos, é interessante que você faça. É interessante congelar cedo, porque você vai ter uma qualidade antes da residência de GO. Ou não, ou vamos congelar depois dos 35, mas aí será que a qualidade já não é tão boa? Entre a primeira e a segunda fase da prova de residência, Maite. Não, brincadeiras à parte, gente, é o seguinte. Eu recebo muito no consultório, na clínica, paciente lá literalmente aos 39 do segundo tempo, ou seja, aos 39 anos. Eu vim aqui para congelar, não arrumei ninguém, eu não quero ter filho agora, não posso ter agora, minha vida está muito conturbada, estou fazendo um doutorado, um pós-doutorado, enfim, sei lá. Infelizmente, nessa paciente, as chances são muito pequenas. Estima-se que você precisa de 12 a 15 óvulos captados para que se tenha um bebê saudável em casa. Então, as mulheres têm que entender o seguinte, que o ideal seria captar os óvulos até os 30 anos, podendo ser estendido até os 35. Se a gente for olhar os trabalhos na literatura, nos países desenvolvidos, geralmente é isso que acontece. Então, fica até difícil para você inferir uma paciente com 39 anos. Vai precisar de quantos óvulos para engravidar? É difícil. Tá? Não estou dizendo que com óvulo ou embrião não dê certo, mas a chance é muito pequena. A gente não pode trabalhar aí com a chance de 1%. Não justifica o custo, não justifica o estresse pelo qual a paciente vai passar. Tá? Então, idealmente, o congelamento de óvulos deve ser feito até os 30 anos. Idealmente. Tá? É lógico que não é proibitivo fazer depois dos 30 até os 35, mas não é o ideal. Eu acho que a gente ainda está um pouco longe dessa maturidade, né? Principalmente pelas condições sociais e econômicas do nosso país, né? Os planos não pagam, o governo não paga, a paciente ali no seu começo da sua vida de trabalho, enfim, começando sua carreira, como é que vai arrumar um dinheiro que não é pouco para fazer um tratamento, né? Drogas caras, meios de cultivo caros, enfim, e que tudo se torna mas infelizmente na prática é o que a gente vê mesmo, elas chegando geralmente depois dos 35. Chega demais. Né? Mas eu tenho pacientes que tem. Eu tenho um paciente, mas você vê como é engraçado a reprodução humana. Por isso que eu digo, a reprodução humana você tem que ter muito cuidado da forma que você fala com o paciente. Tem uma paciente que ela fez um congelamento de óvulos, menina jovem, de 32, 33 anos. Eu acho que ficaram, se não me engano, 3 ou 4 óvulos apenas. Um ano depois, ela engravidou espontaneamente, que arrumou um companheiro e tal, sem precisar da gente. Tá? Porque também eu acho que tem esse efeito aí relaxante da poupança de óvulos, né? Eu acho que às vezes até que não entende porque às vezes a paciente acha que não, eu tenho 3 óvulos, vou ter 3 bebês. Não é assim, né? Então, mas realmente a gente tem visto demais mesmo. Marcelinho, tem algumas perguntas. Pronto, Raquel, fala aí, pode falar. Só aproveitando a pergunta da Maitê,
se tem um tempo para você usar esses óvulos. Porque a gente sabe se é até 40, 50 anos, se é a questão da menopausa, ou se 40, se tem um tempo, quanto tempo esses ovos podem ficar e qual a idade que a paciente pode usar esses ovos? Tá, então assim, professora, o tempo total de congelamento de óvulo a gente ainda não tem essa resposta. Acredita-se que seja ad eterno. Os agravos que podem impactar de forma negativamente o óvulo acontecem no momento do congelamento e no momento do descongelamento. Nesse período que eles estão congelados, você não tem alteração da qualidade ossária. Tá? Então, poderia ficar aí ad eterno. Agora, a paciente pode fazer tratamento até 50 anos, ou se passar disso, aí o médico tem que avaliar cada caso, tá certo? O conselho recomenda até 50 anos. Passando disso, na resolução anterior era até 50 anos, ponto. Na última que veio, eles colocaram 50 anos, mas abriram exceção para que se o médico, em comum acordo com a paciente, achasse que ela tinha condições de uma gestação, ela poderia utilizar acima de 50 anos, o que eu acho um perigo. Eu acho que um organismo de uma mulher de mais do que 50 anos não está preparado para engravidar. Mas tem alguma coisa a ver com a idade que ela para de menstruar, por exemplo? Se ela parar de menstruar aos 40... Se ela mantiver uma terapia hormonal, útero, tamanho bonitinho, não tem problema nenhum. Até mulheres menopausadas sem reposição hormonal, que voltaram a usar a reposição para serem para fazer útero de substituição, ou seja, uma mãe que foi gestar pela filha, conseguiu pacientes acima de 65, 60 anos engravidaram. Os bebês das filhas, né? Obrigada. Nada. Tem perguntas da Emily, da Aline e do Daniel. Vocês querem liberar o microfone e perguntar? Emily? Boa noite, doutor. Boa noite, Emily. Tudo bom? Tudo jóia. Não, assim, é só mais uma questão de compartimentar mesmo. Quando a gente tem um fator de estresse associado, a doutora Raquel puxou o gatilho, a gente vai entrar nas causas de esterilidade sem causa aparente, quando a gente não acha mais nada, mas tem um fator de estresse relatado. Emily, vai depender. Paciente, às vezes um fator de estresse levando em consideração também que todas essas pacientes já chegam estressadas, né, por algum motivo. Porque a gente tem que entender o seguinte, às vezes o estresse pode ser tão importante que leva até um quadro de anovulação. Tá? Então a gente tem que primeiro ver ciclo menstrual da paciente. Se a gente identifica que a paciente pode estar passando por algum caso, um quadro de ansiedade, de algum estresse maior, aí eu acho extremamente importante e interessante o segmento multidisciplinar. Psicologia, psiquiatria em alguns casos. Eu lembro do caso de uma médica, uma dermatologista, que ela fez um tratamento, não aqui, ela não morava aqui, veio morar aqui fora, não deu certo. Aí já veio pilhada. Ela fez o tratamento, no dia da transferência, ela chegou na clínica aos prantos, o tempo todo aos prantos. Eu disse, eu não vou transferir seus embriões hoje. Eu congelei os embriões dela, eu passei, Emily, eu acho que quase um ano para transferir esses embriões dessa menina. Porque depois ela entendeu que ela não estava sem condições de receber esses embriões. Tá? Então, nesse caso, quando ela fez o tratamento, acho que ela usou sertralina, na época até orientei para essa ansiedade um pouco mais de sertralina, porque é liberado na gravidez, enfim, e ela ficou super bem. Transferimos, engravidou de primeira, na primeira transferência, né? Então, assim, o difícil do estresse é você quantificar esse estresse. Muitas vezes, a paciente não deixa transparecer, né? Então, às vezes, fica difícil. Por um outro lado, se você coloca como se fosse uma receita de bolo para todo mundo, encaminhar todo mundo para a psicologia, alguns casais se sentem invadidos, viu? Isso já aconteceu. Se a gente encaminhar, eles não quero ir, não me sinto à vontade em ir. Eu estou aqui para conversar com o senhor. Então, a gente tem que ter muita cautela para identificar essa situação e encaminhar para um profissional especializado. Tá certo? Tá joia, obrigada. Espero que tenha respondido. Era outra? Isso aí. Eu pedi um cheque, o cheque é 2.900, eu vou pagar até a conta.
Raquel, o teu microfone está desligado, não estou te escutando. Eu não sei se você consegue identificar o microfone do ruído, mas agora melhorou. Era do Dr. Arnaldo, eu desliguei. Tá. A Aline perguntou sobre... Eu vou perguntar primeiro a do Daniel, que eu acho que é mais direta, e acho que algumas já foram respondidas. Nessas pacientes que vão fazer ciclos de reprodução, o que é mais utilizado na prática para o momento ideal? Ultrassom seriados, mudança de muco, dosagem de progesterona? Acho que é mais um reforço. Tá, então assim, na reprodução assistida, foi o Daniel, né? Oi, Daniel. Na reprodução assistida, Daniel, a gente utiliza, os nossos olhos são ultrassom, tá? Então, desde ali do início, né, na contagem de folículos antrais, para eu realmente bater o martelo da dose de medicação que eu vou fazer, eu sempre digo isso para os pacientes. Hoje eu dizendo para o paciente, a sua dose deve estar entre tanto e tanto. Por exemplo, entre 225 e 300 unidades ao dia de gonadotrofina. Agora, se é isso que eu vou fazer, eu só vou definir no dia, se é 225 ou 300. Por quê? Porque eu preciso saber como é que está a reserva naquele ciclo. Se a paciente tiver mais folículo antral, eu preciso de uma dose menor. Se tiver menos, uma dose maior. E aí, como é que geralmente funciona? A gente faz 6 dias de medicação e ultrassom no 7º dia. Tá? Então, os 6 primeiros dias, a paciente não precisa voltar à clínica, a não ser que ela não consiga se aplicar, ou não tiver ninguém para aplicar, que é subcutânea, tipo esses insulina, Saxendas, Victoza, essas coisas que os pacientes se aplicam aí. Super tranquilo, agulhinha de insulina pequenininho. A paciente fica 6 dias com sua vida normal. Eu sou adepto de que quanto mais normal for, menos estresse vai ser. Essa coisa de ser muito restritiva, durante o tratamento você não pode fazer isso? Não, hoje mesmo um casal perguntou, doutor, pode tomar uma cervejinha se ela estiver muito estressada? Pode. Tome um copinho de cerveja, não vai fazer mal a ninguém. Tá certo? O que não pode é exagerar. E aí a gente faz esses 6 dias de indução. Bebela. A gente faz 6 dias de indução. E aí, no 7º dia, a gente faz o primeiro ultrassom para checar a resposta ovariana. Tá certo? Então, nesse caso, eu checo se houve a resposta como eu quis. Se a resposta está adequada, eu mantenho a dose. Se a resposta está menos do que eu desejo, eu aumento a dose. Se está mais, eu diminuo a dose. Tá? É preferível que se faça o que a gente chama até de step down, do que o step up. Ou seja, é melhor você errar no começo um pouco para cima do que um pouco para baixo. Se você erra um pouco para baixo, às vezes a sua indução fica muito arrastada e acaba comprometendo o timing, maturação ocitária e endométrio. Tá? Os outros parâmetros, muco, nem toda mulher produz muco periovulatório, a gente não leva em consideração. Quem era mais? Ativa aí o som, Raquel. A outra foi da Aline, né? Sobre doação de óvulos, questões éticas. Acho que homoafetivo vale a pena falar, né, Marcelo? Tá, então vamos lá. Até hoje, e vai mudar, viu? A gente até fez algumas sugestões para essa última resolução. Não mudou por causa da pandemia, mas a que está vigente hoje. A doação de óvulo tem que ser anônima. E eu acho que deveria continuar assim. Mas o conselho entendeu que não mais. Que pode ter doação aí de parente. Tá? Então, eu não sei se a gente tem um nível de sociedade para tal já. Tá? Eu não sei. Eu fico extremamente preocupado de fazer uma doação de uma irmã para uma irmã e numa briga de família falar o que não quer, né? Ou até se uma irmã se apaixonar pela outra criança e dizer que é dela, enfim, e gerar uma cena de novela das 8. Eu fico extremamente preocupado com essas possíveis repercussões sociais de você liberar a doação não anônima. Mas hoje, a que está vigente é a doação anônima de óvulo. Então, geralmente, como é que acontece, gente? O que a gente tem feito? A forma, eu acho que é mais fácil de você conseguir num programa de doação de óvulos é a chamada doação compartilhada. O que é isso? Se a gente pensar, por exemplo, você quer doar sangue, você vai lá no Hemoce, estende o braço, doa sangue. Não tem custo, não tem trabalho, não tem nada. Agora, para doar óvulo, você precisa estimular o seu ovário, contratar uma clínica, um médico, para fazer teu segmento, fazer sua captação, pegar esses óvulos e utilizá-los numa nova paciente.
Então, isso tem um custo muito alto. Então, o que o Conselho, nas últimas resoluções, vislumbrou? Vamos fazer a chamada doação compartilhada. Então, o que é isso? Você tem um casal que precisa fazer uma fertilização in vitro. Um fator masculino, um fator tubar, enfim. Esse casal, a mulher tem até 35 anos, lembrando que a doação de óvulos só pode ser feita até 35 anos, só que eles não têm condições financeiras de fazer o procedimento, ou de fazer completo ou parte do procedimento. Por um outro lado, você tem um casal que precisa de óvulo e tem condição financeira. Então, a clínica faz esse link, tenta associar características de biotipo, né, de fenótipo do casal, enfim, e aí faz o link, essas pacientes não vão se conhecer, e aí o que acontece? Essa paciente doadora, que vai receber uma ajuda financeira da receptora, quando você faz a captação, digamos que eu captei 10 óvulos, e esses 10 óvulos estão normais e maduros. 5 ficam para receptora e 5 para doadora. Tá? Se for um número ímpar, a doadora tem se for 11, fica 6 para a doadora e 5 para a receptora, tá certo? Então, basicamente é isso. As duas se beneficiam, porque as duas precisam do tratamento. Uma precisa do tratamento, a outra precisa de óvulo. Tá? Não é simplesmente uma compra. Como, por exemplo, você pode comprar óvulos na Europa, comprar óvulos nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, em alguns estados, você vê até a foto da doadora. Ou então a foto de criança da doadora. Tá? Eles fazem muito isso. Aqui não é permitida a doação, ainda tem que ser anônima. Tá? Vai ser permitida a não anônima, mas para parente. Não vai permitir a uma amiga doar para outra amiga, não. Vai ser permitida entre parentes. Tá? Até tem um salvo aqui no computador a última resolução que vai ser ainda colocada em vigência. Né? Ainda não foi, dito eu, por causa da pandemia. Não sei se eles estão vislumbrando alguma coisa de mudar também por causa da pandemia. Mas, basicamente, o programa de doação de óvulos é isso. É assim que a gente consegue. Então, lá na clínica, a nossa enfermeira tem as planilhas lá de possíveis doadoras e possíveis receptoras. Muitas delas fazem questão de, além das características físicas serem parecidas, às vezes a tipagem sanguínea ser igual. Tá? E aí você vai ter que fazer uma investigação. E o casal receptor tem que entender o seguinte também. Ah, doutor, então foi feito todos os estudos, não tem perigo nenhum? Lógico que tem perigo. Existem alterações cromossômicas que vão acontecer no momento da fecundação. Tá? Então, a gente não tem como afirmar. Lógico, a gente faz uma anamnese ampla, é obrigatório solicitação de sorologias, de investigação de algumas doenças, para que esse óvulo possa ser doado. Oi, Raquel, houve só um comentário, Marcela, aqui da Leila, falando sobre essa questão da doação dos óvulos. Foi mais um comentário do que uma pergunta. Ela falando que assim, hoje em dia tem uma sensação de que o novo normal é engravidar mais tarde. E que é difícil você convencer uma paciente a congelar os óvulos antes dos 30, porque elas têm a percepção pela mídia de que hoje em dia engravidar mais tarde é o mais correto. Então, só uma coisa que eu esqueci de falar, eu peço perdão, Raquel, dos casais homoafetivos. Então, os casais homoafetivos femininos, ela pode lançar mão de duas formas de gravidez. Uma delas fazer o procedimento nela mesma, aí vai pegar um sêmen de um banco de sêmen, né? Ainda tem que ser anônimo, estimula essa paciente, faz o tratamento nela. A outra opção, para que as duas se sintam parte do processo, é o quê? Você faz a indução de uma, tira o óvulo, faz o embrião com o sêmen do banco de sêmen e transfere para o útero da outra parceira. Tá? Muitas fazem isso, muitas mesmo. A gente tem vários casos na clínica que fizeram isso. Tá? Então, existem essas duas formas. Outra coisa, Maitê, que você falou? Assim, o da Novo, mídia, né? A mídia é de lascar, né? Quando a Ivete Sangalo engravidou daqueles gêmeos, foi um caos. Né? Por quê? Em nenhum momento o público leigo soube como é que a Ivete fez. A Ivete, eu vou falar porque ela falou, tem vídeos dela na internet, você pode achar, mas assim, ou seja, é de domínio público. Ela fez várias induções, ou seja, o céu era o limite, fez várias induções, levava todos para blastocista fazer biópsia. Então, no final das contas, ela teve 2 embriões normais. Isso antes dos 40 anos, e ela congelou, porque ela só transferiu tempos depois. Tá? Ela fez várias induções para conseguir ter 2
embriões euploides. E depois transferiu, os dois pregaram, os dois anidaram e ela teve gêmeos, tá? Mas você imagina, muitas vezes, principalmente o pessoal da mídia, os artistas e tudo, que usam muitas vezes óvulo de doação, né? Não falam, tá? Fulano fez um tratamento, eu até entendo. Isso é de foro íntimo daquela paciente. Mas isso gera um problema muito grande. Que a paciente, não, mas ela fez só um tratamento e está aí, engravidou com 46, 47 anos. Né? Gente, quando o óvulo é doado, tranquilo. Acho que o George não está aí, mas ele está fazendo pré-natal da paciente que eu fiz uma FIV, 48 anos, está fazendo pré-natal com ele. Ou seja, óvulo doado. Tá certo? Então, nesse caso, o X da questão é a idade do óvulo. Né? A idade do óvulo. Então, as pacientes têm que entender isso, que se deixarem para mais tarde, é muito provável, muito possível que elas terão que utilizar óvulos de doação. Tá certo? E aí, cabe cada um. Não cabe ao médico forçar a barra, não cabe nada. Você tem que dar as opções, explicar para a paciente. Olha, daqui adiante a sua possibilidade é dessa forma. Marcelo, só agora uma dúvida minha. Eu tenho um casal de mulheres que elas vão fazer exatamente isso que tu disse. Uma vai doar o óvulo e a outra vai engravidar. Uhum. Só que isso até já questionei muito com elas, porque a que vai doar o óvulo, tudo bem, que é a mais nova, mas a que vai engravidar tem suspeita de endometriose, tem mais velha, tem outros problemas, hipertensão. Então, a visão de vocês aconselham isso? Não, aí você tem que... Já aconteceu, Maite, lá na clínica, de a mais velha querer doar para a mais nova. Eu disse, mas gente, seria melhor? Não, doutor, mas é o que a gente quer. Tá bom. E deu certo, sabe? Mas assim, o fato é que você tem que ponderar muito. É isso que muito me preocupa quando o conselho meio que deixou essa coisa de... Gente, quando o conselho ele tem que ser restritivo muitas vezes. Né? Eu acho que a gente não tem ainda esse nível de educação para deixar as coisas meio soltas. Ou seja, é até os 50 anos. Mas se o médico... Quando você colocou um mais na frase, meu amigo, você abriu a porteira. Né? E aí é isso que eu digo. Qual a experiência que a raça humana tem da gravidez acima de 50 anos? Nenhuma. E você pega uma paciente que já é hipertensa e vai engravidar quando tem outra saudável, né? Uma coisa meio... Isso é um problema sério. Então, a paciente tem que ter ciência do seguinte. Uma coisa que eu digo sempre para elas, Maite, é o seguinte. Qual é o desejo de vocês? É ter um bebê saudável em casa. Nessas condições, essa sua chance diminui muito. A paciente tem que ter essa... Porque, gente, engravidar, engravida. O problema é que custo. Aquela velha história do passado da reprodução, quando a reprodução deu um up a mais, é aquela história que se transferia 5, 6 embriões e era bonito ter quadrigêmeos. Hoje a gente sabe que não é bonito, muito pelo contrário, é feio. Hoje já é feio a reprodução da gêmeos, quanto mais trigêmeos e quadrigêmeos. Se um serviço tem muito trigêmeos e quadrigêmeos, está se colocando mais embrião do que o permitido. Essa é a grande questão. Tá? A gente, no ano passado, de todas as gravidezes, eu acho que 1 ou 2 gêmeos só. Um número irrisório. O resto, tudo gestação única. Países desenvolvidos como a Bélgica e o Japão, só transfere 1 embrião por vez. Tanto é que nessa resolução do conselho, ele vai ampliar a idade no qual você pode transferir só 2. Hoje até 35, eles ampliam até 37. E vão proibir transferir 4 embriões. O máximo será 3. Ainda é muito. Mas você pensar na paciente, isso passa para as pacientes acima de 40 anos. 40 ou 42, realmente eu não lembro foi essa mudança aí. Mas o máximo vai ser 3. Não, acima de 37 fica no máximo 3 para todo mundo. Excelente, Marcelo. Eu não vi nenhuma mais no chat. Oi? Hã? Acho que não teve mais nenhuma no chat. Nenhuma pergunta. Marcelo, queria agradecer. Acho que a Maite pode encerrar, pode finalizar. Liberar você para as suas pequenas. O Marcelo acho que elas foram sedadas já agora. Passei Rivotril Kids, eu acho que elas já foram sedadas. Ele foi muito prestativo, aceitou o convite prontamente. Agradeço demais pela sua participação, ela foi maravilhosa, muito